Olá, sejam todos muito bem-vindos. Após o período de novena e festa do nosso querido santuário, estamos de volta com mais um episódio do podcast No Coração da Mãe. Eu sou Isabela Ramos e hoje falaremos sobre o quarto marco histórico de Schoenstatt, o amor nasce da cruz. Você sabe o que significa este marco? Vamos conversar com Dona Márcia Paiva e seu Eurico Marinho da Liga de Famílias para entender melhor. Obrigada por aceitarem o convite e sejam muito bem-vindos. Nós quem agradecemos, né? Estamos felizes também pelo convite. Antes de entendermos melhor sobre este quarto marco, Dona Márcia e seu Eurico também, claro, fica à vontade, nos conta um pouco sobre os outros marcos. O primeiro marco histórico do movimento de Schoenstatt aconteceu em 18 de outubro de 1914, onde o padre José Quentenes e um grupo de jovens seminaristas, na Capela de São Miguel, em Schoenstatt, convidaram a Mãe de Deus a se estabelecer naquele lugar, transformando aquela pequena capela num santuário, e selaram com ela uma aliança de amor. O segundo marco histórico do movimento de Schoenstatt é o 20 de janeiro de 1942, quando o padre Quentenes ele decide, e de livre e espontânea vontade, ele vai ao campo de concentração de Dachau. Ele não quer nenhuma interferência humana nessa decisão. Então, ele entrega tudo na mão da mãe e decide a ida para o campo de concentração. E nessa ida ao campo de concentração, o padre José Quentenes, ele oferece, né, sua liberdade para que Deus conceda à família de Schoenstatt o espírito de liberdade dos filhos de Deus. Né? E ele fala assim: com prazer imenso e eternamente usarei algemas de escravo, se isto conquistar a liberdade para a família. É uma entrega assim total, né? Livre e total. O terceiro marco do movimento, ele acontece em 31 de maio de 1949. E ele é também conhecido como o marco do 31 de maio. Quando o padre Quentenes ele conclui a primeira parte da carta em resposta à visitação que está tendo em Schoenstatt, a Santa Sé, e ele entrega essa carta no Santuário de Bela Vista, ele coloca sobre o altar do Santuário de Bela Vista, e entrega à Mãe de Deus, sabendo que ele vai poder ter graves consequências, não só para ele, mas também para o movimento, por essa resposta à visitação da Santa Sé. A relação do terceiro e quarto marco do movimento histórico de Schoenstatt se dá que, de acordo com a resposta da carta, né, que o padre Quentenes coloca no Santuário de Bela Vista, que é uma carta longa, né, uma resposta à visitação do bispo ao Santuário de Schoenstatt, é que o bispo ele faz alguns elogios ao movimento, mas também ele faz algumas considerações. E essas considerações, elas vão diretamente sobre a pedagogia, a espiritualidade do movimento de Schoenstatt. E isso o padre Quentenes não aceitou. Né? O padre Quentenes ele viveu uma época de pós-guerra, a Primeira e a Segunda Grande Guerra Mundial. E o padre Quentenes foi testemunha, né, do quanto que o mundo estava, né, desvinculado, quanto que o mundo estava precisando dessa pedagogia de vínculos, né, do sobrenatural, do natural, a vinculação do homem com Deus, a vinculação do homem com o homem mesmo, né, as pessoas com o outro. E aquela tendência que o mundo estava vivendo, de um pensar assim, mecanicista, do coletivismo, né? Então, tudo isso o movimento trazia, toda essa riqueza, toda essa pedagogia. E o padre Quentenes disse, não, aqui não, né? Então, exatamente essa proposta que o movimento traz para a igreja, né? Como se fosse assim, o mundo precisa ser renovado, né? O mundo precisa renovar também através do homem novo, né? Através de um homem formado, de um homem que pensa,
né? De um homem que não se deixa levar pelas tendências do mundo, que não se deixa levar pelo modismo, pela influência do outro, né? É aquele homem que pensa, um homem livre, um homem que tem capacidade de escolha, né? Que o Padre Quinto ele nos traz, né? O pensar orgânico, o viver orgânico. Então, toda essa riqueza, o fundador gostaria de colocar, né, a sua obra a serviço da igreja, né? Que a igreja pudesse ser renovada através da pedagogia de Schoenstatt, através dessa espiritualidade, né? Do homem novo para uma nova sociedade. E é isso que o Santuário de Schoenstatt nos traz, né? Ele, além de ser uma fonte de graças, ele é um berço de santidade. Ali, a mãe se estabeleceu como uma mãe, como rainha e educadora. E quer formar o homem novo para uma sociedade nova, renovada. E isso era o desejo do Padre Kentenich, né? Essa obra para renovar a sociedade, né? Formar uma sociedade mais humana, mais igualitária, mais fraterna, né? E também presentear, né, toda essa pedagogia, toda essa espiritualidade à igreja, porque ele sentia que a igreja também precisava ser renovada, né? Então, esse era o grande desejo do Padre Kentenich, essa renovação, né? E tendo a mãe rainha como educadora. Qual a importância desse marco para o movimento? A importância do quarto marco está baseada exatamente na aceitação da igreja ao movimento de Schoenstatt, né? Alguns meses antes da confirmação do Papa Paulo VI, da liberação do Padre Kentenich do exílio, a igreja traz para Schoenstatt a separação dela do movimento dos palotinos. Então, o bispo de Treves, ele assume a direção do movimento de Schoenstatt, a igreja reconhece Schoenstatt como um movimento, os institutos que já estavam lá, o Instituto das Irmãs, que já estava definido dentro do movimento, e também junto ao reconhecimento do movimento de Schoenstatt, ele traz também a instituição do Instituto dos Padres Seculares de Schoenstatt. Então, isso é uma vitória para o movimento, em que esse reconhecimento da igreja ao movimento, depois de 14 anos de dúvidas, de interpretações, de interrogações e do exílio do Padre Kentenich, e culmina com a liberação do Padre Kentenich do exílio. No dia 22 de dezembro, o Padre Kentenich tem uma audiência com o Papa, em que ele confirma não só a liberação do exílio, mas também a volta do Padre Kentenich ao movimento e a possibilidade da volta do Padre Kentenich à Schoenstatt. Na tarde do dia 23 de dezembro, o Padre Kentenich recebeu a notícia de que não havia impedimentos. Ele poderia voltar à Alemanha. E essa notícia, ela causou grande alegria para toda a família. A Mãe de Deus tinha se clarificado plenamente. O pai fundador podia, depois de tantos anos, voltar ao seio de sua família. 24 de dezembro. A noite de Natal tinha um brilho extraordinário na terra de Schoenstatt. O pai fundador, então, estava novamente no lar, no santuário, e celebrava com a família o milagre da Noite Santa. Na audiência celebrativa dos 100 anos do movimento de Schoenstatt, com o Papa Francisco, ele disse que está impressionado com a incompreensão e a rejeição que sofreu o padre José Kentenich. Esse é o sinal de que um cristão vai à frente, quando o Senhor faz passar pela prova e rejeição, porque é o sinal dos profetas. Os falsos profetas nunca foram rejeitados, porque diziam aos reis e às pessoas o que eles queriam ouvir. Os falsos profetas concordavam com tudo, dizendo, que bonito, e mais nada. Já para os que são rejeitados, se faz necessário a capacidade de aguentar, suportar na vida, ser deixado de lado, rejeitado, sem se vingar com a língua, com a calúnia e a difamação. Então, essa é uma posição do Papa Francisco com relação
aos anos de exílio do Padre Quente, né? Da incompreensão que a igreja teve no momento e que colocou ele à prova, né? E ele, como um profeta, ele viu à frente o que é que todo aquele movimento do pós-guerra, do nazismo, que estava implantado em toda a Europa e também dentro de algumas partes da igreja, o quanto aquilo se virou contra Shansta, né? O quanto Shansta queria ter uma posição diferente e o quanto isso foi mal interpretado. Foi muito bom conhecer sobre este tema, muito obrigada pela participação de vocês. Quem quiser conhecer mais sobre a história do movimento e do nosso santuário aqui de Olinda, basta acessar o site mãerainhaolinderecife.com.br. E hoje, às 6 horas da noite, o diácono Gabriel Alberli nos contará um pouco mais sobre este tema no nosso videocast, disponível no Instagram e no YouTube do Santuário. Lembrando que todas as sextas-feiras, a partir das 8 horas da manhã, tem um novo episódio do podcast nas plataformas digitais do Santuário da Mãe Rainha. Que Maria vos abençoe e até a próxima semana. Este podcast foi produzido por Isabela Ramos, Igor Silva, Cristóvão Barros e Thaís Alexandra, tendo apoio da equipe de comunicação do Santuário Mãe Rainha de Olinda, Pernambuco.